Galera, bom dia, domingão, já quase na hora do almoço, né? Vamos falar sobre as últimas notícias, vou atualizar vocês sobre a questão do nosso museu, o Museu da História Urbana do Guarujá, que é do CEDOM, projeto do CEDOM, né? Centro de Documentação e Memória de Guarujá. O museu, como muitos de vocês sabem, funcionou durante um ano, entre novembro de 24 até novembro de 25, e como as verbas acabaram, nós tivemos que fechar as portas e aguardar as novas verbas. Essas verbas vieram através de vereadores que possuem as emendas impositivas. Emendas impositivas, elas são originadas dentro de uma verba que está prevista por lei, que todos os vereadores do Guarujá possuem. É uma fração do orçamento municipal. Essa verba, vamos falar em números redondos, né? Se ela for de 2 milhões de reais, 1 milhão os vereadores precisam destinar para a área da saúde, e o restante, o outro 1 milhão, eles podem encaminhar para outros projetos sociais, culturais, né? Então o CEDOM pleiteou durante os últimos 4 anos, a gente faz uso da tribuna na Câmara durante uma sessão, a gente fala ao vivo e pede para todos os vereadores encaminharem verbas para o nosso museu, né? Então já tivemos encaminhamento do ano de 2023 para 2024, de 2024 para 2025. Nessa última carga de emendas impositivas, de 25 para 26, nós recebemos uma única verba do vereador Vaguinho Fé em Deus. O valor era de 200 mil reais, mas houve um recálculo recentemente, agora nos últimos dias, e essa verba abaixou para 160 mil reais. Então os projetos já foram apresentados, né? Todos os documentos já foram apresentados, nós precisamos só fazer essa readequação, que será feita amanhã, segunda-feira, e aí a questão de dias, no mais tardar algumas semanas, nós já teremos a aprovação, a destinação do dinheiro para que a gente possa providenciar a reinstalação no museu em um imóvel para poder receber a população do Guarujá e também aos turistas, aos visitantes, né, da nossa cidade, para que eles conheçam a história do Guarujá. Então eu fiz esse esclarecimento público porque nós lidamos com verbas públicas. Então essa é a única verba de dinheiro público que entra para o CEDOM, que é o Centro de Documentação e Memória de Guarujá. O restante do nosso trabalho, ele é todo financiado por pessoas físicas. São doações que nós recebemos de sócios, de membros, de patronos, de amigos, né? E esse também é um dos intuitos desse vídeo, porque a gente precisa continuar recebendo a doação de vocês. Nós estamos sempre deficitários. Esse mês, por exemplo, nós estamos fechando março. Nós recebemos apenas 26% do dinheiro necessário para manter as pesquisas, as publicações do CEDOM funcionando normalmente. Os vídeos que nós fazemos, tudo isso custa dinheiro. E todos os meses, de cada R$4 que a gente gasta, a gente consegue recuperar R$1 ou R$2, quando o mês é muito bom, R$3 do que a gente gastou. Então, nós estamos numa cidade com 300 mil habitantes. É claro, falar sobre isso, mas se cada um desse R$1, são 300 mil reais. Não vai acontecer, né? Mas R$1 já seria, se 1.000 pessoas derem R$1, são R$1.000. Se 7.000 pessoas R$1, são R$7.000. Já atenderia totalmente as necessidades mensais do Centro de Documentação e Memória, e mais ainda, nós poderíamos ampliar o nosso trabalho, fazer mais maquetes. Por exemplo, uma maquete custa ao redor de R$5.000. Ninguém paga, eu tenho que conseguir patrocínio. Eu tenho várias maquetes precisando de apoiadores.
O apoiador da maquete, a gente vai imprimir o nome dele numa placa de metal e colocar dentro da maquete. Então algumas maquetes já estão com essa placa interna fixa para sempre. Outras ainda estão precisando, como a do Forte Itapema, eu estou precisando. A da Praça das Bandeiras, eu estou precisando. São maquetes sensacionais, né? Aí a pessoa põe o nome da empresa, põe o nome dela, faz uma doação para o CEDOM e fica perpétuo ali, né? Então, por favor, prestem atenção nas nossas postagens. Todos nós já temos mais de 10 mil postagens feitas no Facebook e no Instagram. Produzimos mais de 400 vídeos que estão no nosso canal do YouTube. E outro recadinho também, para você que curte as nossas postagens no Facebook. É muito importante que, além de curtir, você siga a página, né? De cada 100 pessoas que curtem as nossas postagens, 95 não seguem. Mas são pessoas que estão lá todos os dias curtindo as fotos, os vídeos, mas não segue a página. O Facebook, ele entende que o nosso conteúdo não é tão bom assim. Apesar das curtidas, apesar dos comentários, faltam seguidores. Então nós temos 14.500 seguidores. Se metade só dos nossos amigos que curtem seguissem, nós passamos de 20 mil pessoas em um dia. É só ir ali em cima na página, tá lá, seguir. Clica ali, não custa nada, não dói, entendeu? Não vai cair o dedo, mas ajuda pra caramba o CEDOM. Se a pessoa não pode ajudar economicamente, ela pode ajudar digitalmente, certo? Além de compartilhar as nossas postagens. Nos últimos 10, 12 meses, a nossa média é de 1 milhão de visualizações mensais. Nunca a história do Guarujá ela esteve tão difundida. Então a gente está ainda num trabalho, no começo, nós estamos construindo um edifício, nós ainda estamos preparando o subsolo. Nós estamos fazendo todas as fundações, estamos preparando o alicerce para a construção desse prédio. E sem recurso nenhum, gente. Sem recurso. Nós fazemos um trabalho voluntário. Olha, hoje é domingo, nós já fizemos mais de 10 publicações. Se vocês derem uma olhadinha, já ajeitamos o arquivo, já fizemos pesquisa, já preparamos vídeo, entendeu? Num domingo, né? Porque o nosso projeto é esse mesmo, é o resgate da cidade. O poder público, historicamente, porque a cidade do Guarujá, o primeiro prefeito eleito em 1948 até os dias de hoje, nunca existiu um projeto nesse sentido. Nem antes, nem durante e nem depois. Certo? E não será agora, em alguns meses, em alguns anos, que nós vamos conseguir fazer esse trabalho. Mas a gente precisa, pelo menos, conscientizar a sociedade. Se ela puder participar, porque, sabe, muita gente tem problema financeiro. A gente sabe disso. Mas tem gente que R$10 não vai fazer falta. R$50 não vai fazer falta. Né? Pode ajudar mensalmente ou periodicamente, fazer uma doação, R$1, R$10, não importa. Olha, a nossa chave Pix, ela é colocada em todas as publicações. Não precisa nem me perguntar, qual é o Pix? Basta olhar qualquer das nossas publicações, está lá, nosso Pix, tal. Manda um recurso para o CEDOM. A gente mostra diariamente onde o seu dinheiro está sendo gasto, né? A gente publica todas as questões ligadas ao custo mensal do CEDOM, é feito o balanço, nós temos conselho fiscal. O balanço de 2025 será publicado agora no mês de abril, num grande jornal de circulação. Nós somos uma entidade reconhecida pela Prefeitura Municipal em abril do ano passado, há um ano praticamente, de utilidade pública. Também somos conveniados com o Governo do Estado de São Paulo. Nós temos o registro muito importante, é difícil de conseguir essa certificação, nós temos.
E estamos em busca de outros processos ligados a essas questões burocráticas, que são gigantes, né? São gigantes. E a gente não pode perder tempo com burocracia. O meu intuito realmente é o resgate da história, é o resgate, a preservação, né? Salvar os documentos que ainda existem, as fotografias que ainda existem e colocá-las em exposição. Hoje, por exemplo, por favor, filma ali em cima, só para o pessoal ver as maquetes. Olha, essas são 2 maquetes do museu que estão aqui na minha casa. Tem mais ainda, que eu não vou mostrar agora. Por quê? O museu está fechado. Isso era para estar sendo visto pelas crianças, pelos escolares, né, do Guarujá, pelos jovens, para eles conhecerem e valorizarem a história da nossa cidade, né? Saberem que onde eles estão pisando tem algum fato histórico que aconteceu ali, alguma personagem histórica passou por ali. O Guarujá é riquíssimo em história, mas poucas cidades no Brasil possuem a riqueza histórica que nós possuímos. Aqui passou o padre José Anchieta rezando missa, virou santo da Igreja Católica. O José Bonifácio, patriarca da nossa independência, pôs os pés aqui. O Santos Dumont frequentava o Guarujá, infelizmente tirou a vida dele aqui, e isso marcou muito a nossa história também. Assim, e artistas, os principais artistas do Brasil e do mundo passaram por aqui no início do século passado. O rei da Bélgica esteve aqui. Todos os governadores do estado de São Paulo, daqui do Guarujá, durante 6 meses, funcionou a sede do governo do estado extraoficialmente. O governador ficou doente e ficou se tratando aqui no Guarujá por 6 meses. O staff dele ia e voltava diariamente pelo trem, porque na época não tinha nem estrada. Só pelos trens, isso tudo comunicado pelos jornais. Então o governo do estado de São Paulo se instalou no Guarujá. Você vê a importância da nossa história, e as pessoas desconhecem praticamente tudo isso. As fortalezas que foram feitas aqui no século XVI, XVII, XVIII, deixaram essa região, a nossa ilha, a mais fortificada do litoral brasileiro. Nós somos o lugar que eles mais estavam preocupados em manter para a coroa portuguesa. Olha que eles já tinham a noção da importância da manutenção do Porto de Santos desde o início da chegada dos europeus. Então isso é preciso chegar ao conhecimento de todos, né? Então, se você puder, ajude o SEDOM digitalmente, por exemplo, siga as nossas páginas, curta, comente, compartilhe, isso ajuda bastante nas visualizações. Gerando visualizações, a gente atrai novos membros para o canal. Principalmente o interesse nosso são os jovens, né? O nosso canal no Instagram, por exemplo, está chegando a 9 mil, né? Mas precisa chegar a 50 mil, que é o número de jovens que nós temos aqui na Ilha de Santo Amaro. Os jovens precisam conhecer a nossa história, porque são eles que vão levar o bastão, né? Daqui a pouco a gente está passando o bastão para essa galera. E se eles não souberem de nada, você acha que eles vão fazer o que com essa maquete aí? Vão queimar na fogueira de São João. Entendeu? Para eles não vai ter valor, não vai ter importância. Então, eu estou fazendo todo esse discurso aqui porque é necessário, né? É necessário. Então, se você puder ajudar, nos ajude. Saiba, o museu está voltando em breve. Comente, apoie o SEDOM, o nosso movimento. Como eu disse, todas as suas contas são auditadas. A nossa diretoria é voluntária. Nós damos oportunidade para os estudantes jovens da ETEC, eles trabalham com a gente já há vários anos, então, das áreas de turismo, de eventos, guias de turismo, secretariado. A gente faz essa primeira introdução no mercado aqui pelo SEDOM. Então, vários deles já passaram por aqui. Já tenho orgulho de dizer que eu já formei, entre aspas, com o nosso curso de História na questão de pesquisa, orientação que a gente dá aqui, dezenas de jovens, né? Então, são várias importâncias que o nosso projeto possui. E é um custo muito pequeno. A gente trabalha assim, muito enxutinho mesmo. Qualquer dinheirinho ajuda bastante. Então, se você puder,
ajude, contribua, compartilhe, faça doação pelo nosso Pix, ou então, olha, eu pessoalmente já lancei esses livros aqui sobre a nossa história, né? Esse trabalho aqui tem 12 anos de pesquisa. Então eu comecei com esse livro aqui, ó, A História de Guarujá, volume 1, são 352 páginas. Pega todas as primeiras décadas da história urbana do Guarujá. Aqui está a base de toda a nossa, do que nós entendemos por cidade, tá? Cidade. Não é a ilha de Santo Amaro, é a cidade de Guarujá, que nasce no centro Pitangueiras, e aí vai se espalhando, e aqui a gente conta tudo. Aqui tem o Itapema, tem a ferrovia, tem as escolas, tem as artes, tem os projetos do Grande Hotel, que o Grande Hotel era um grande símbolo, que era o imã de toda essa história aí nas primeiras décadas de vida da cidade, na parte da vila urbana. Depois disso, veio o volume 2. Aqui também é a continuação do projeto urbano, mais a história de várias famílias que chegaram aqui no começo de tudo. Aqui tem a história de 32 famílias, e já está, o volume 3 dessa coleção já está na metade, falta terminar mais a metade, e por falta de recursos eu não tenho condições de fazer para esse ano. Se entrasse dinheiro, daria para fazer o volume 3 e disponibilizar o acesso da história para todos os munícipes. Temos também aqui, olha, esse livro aqui, ele é o Guarujazando, década de 60, 70 e 80, tem muita coisa da história do Guarujá aqui. Aqui é o mínimo que você precisa saber sobre a história do Guarujá. Aqui tem a ilha de Santo Amaro inteira. Por quê? O mínimo que você precisa, nós pegamos os 8.000 anos, 6.000 anos da história do Sambaquis, os povos que viviam aqui, depois chegam os indígenas, os tupis e os guaranis, né? Mais a rama tupi habitou aqui, e os europeus. Então aqui tem 8.000 anos de história e pré-história, em apenas 80 páginas. É um livro bem fininho, acessível à leitura dos jovens, né? E está aqui disponível. E finalizando com esse livro também importantíssimo, os 130 personagens, né, personalidades da história do Guarujá nos últimos 130 anos. Aqui tem gente milionária, tem gente popular, tem médico, tem professora, tem gente de Itapema, do Guarujá, tem gente caiçara, né? Tem gente ligado às artes, tem até morador de rua, porque teve uma participação na vida social da cidade. Então aqui é um registro muito interessante, bem diversificado. Para comprar esses livros, ó, edbooks.net, tá? Basta digitar isso aí no navegador, ó, edbooks.net, vai cair na nossa loja do Facebook. Para quem não tem Facebook, pode também ir pelo Instagram. É só colocar Livraria Edbooks, vai chegar lá. Comprando esses livros é uma forma também de me ajudar, porque normalmente quem faz o subsídio, quando o Sedom dá prejuízo, sou eu que banco. Então, se eu pelo menos vender os livros, eu vou ter dinheiro para bancar o prejuízo que o Sedom causa mensalmente, né, para o meu bolso, porque eu estou fazendo isso de graça. Mas é isso aí, pessoal. Domingão hoje, não quero encher muito a cabeça de vocês, acho que já falei demais. Não sei se tem algum comentário aí. Não tem nenhum comentário, mas esse vídeo vai ficar. Quem quiser deixar um comentário depois, a gente volta e vai conversando, vai explicando alguma situação para vocês, tá bom? Aqui atrás de mim, olha, esses livros nós vendemos também para ajudar no Sedom. Quem tiver livro para doar para o Sedom em bom estado, e hoje nós temos capacidade, nós podemos receber até 50 livros. Quem tiver 10 livros para doar, 15, 20, 30, que estejam em bom estado para serem revendidos, pode entrar em contato com a gente também, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela atenção. Um abraço.